o SofaScore colocou. Um detalhe, eu vi que algumas pessoas até mandaram aqui, o SofaScore colocou, né, agora as notas, as estatísticas dos jogadores lá, o Daniel da Cruz, tem gente falando mal do Matheus Pereira, ele e o William tiveram a maior nota do SofaScore no jogo de ontem, o Adrian também falando, viram as notas do SofaScore, Matheus Pereira e William com 8.1, vou até colocar na tela aqui, a gente não tem feito mais aquele tome nota, né, com as nossas avaliações aí sobre os jogadores, mas só para colocar na tela para que vocês possam ver aí também as notas dos jogadores do Cruzeiro. Ó. O Cássio ficou com 6,5, os zagueiros aí, Fabrício Bruno, 7, Jonathan Jesus, 6,9, o William, 8,1 e o Kaique, 6,6. O SofaScore está errado, hein? Kaique jogou muito bem, mas enfim, a gente sabe que é uma avaliação estatística. Romero, 6,5, o Eduardo, a pior nota do Cruzeiro aí, 6,3, Matheus Henrique, 7,2, Dudu, 7,6. E o Matheus Pereira, 8.1, o Gabriel Barbosa, 7.3. Não sei se vocês tiveram capacidade ou tempo, né, para analisar essas questões e tudo mais. Os caras do banco, ó. Marquinhos, 6.8, Christian, 6.6, que eu achei o Christian muito mal no jogo. Bolassi, nota 7, Lautaro, 6.7 e Marlon, 6.5. Não sei se vocês tiveram tempo para avaliar esse tipo de questão, mas o que é esse tipo de avaliação aqui indica? É uma questão que a gente deve considerar aí na avaliação essa nota do SofaScore, porque eu particularmente não considero, mas eu vi que a galera do chat gosta de observar. O que vocês acham disso aí? O Bernardo uma vez até explicou aqui, né, durante a programação da Samuca TV, o Bernardo Lopes lá da Cruzeiro Stats, que assim, o SofaScore eles levam em conta determinados aspectos por posição. E ele até citou o exemplo do Marquinhos, né, naquele jogo contra o Tombense, que muita gente o criticou, mas como ele teve 100% de acerto nos dribles, que é um critério importante, digamos assim, para um jogador de lado de campo, acaba pesando na nota. A estatística ela é importante, eu acho muito válido e fortalece o debate, tá, gente? Mas tem até um ditado no meio da galera que trabalha com análise e tal, que nada substitui o olho, é literalmente você assistir o jogo. Então, a estatística ela pode servir para, às vezes, reforçar determinado ponto. Acho que o Matheus Pereira fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito no segundo. O William, vice-versa, fez um primeiro tempo abaixo e melhorou no segundo, mas eles estão, pelo menos na minha opinião, estão longe de ser os principais jogadores do Cruzeiro no jogo de ontem. Acho que o Jonathan teve uma partida melhor, o próprio Dudu teve um desempenho melhor, então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de usar a ferramenta ali para balizar a opinião. Ela é importante, ela ajuda muito em alguns momentos as estatísticas, mas ela não é talvez o principal. O principal é mesmo assistir o jogo, tentar observar com mais cautela, porque isso manda muito mais do que, às vezes, os números, porque tem jogador aí que ele pode ter 100% de acerto de passe, mas às vezes é um passe lateral, um passe para trás, que acaba não colocando a equipe numa situação de progressão. Só para meio que encerrar isso, teve uma vez que a ESPN levantou um dado e o Márcio Araújo, né, volante, era o jogador com mais passes certos no Flamengo e um dos que mais erravam passes era o Everton Ribeiro. Só que quando você olhava o mapa de passe do Márcio Araújo, era meio que para o lado e para trás. E o do Everton Ribeiro era sempre um passe para frente. Então, é muito mais arriscado esse passe para frente, muito mais difícil de executar, mas quando você acerta, você tem provavelmente muito mais chance de criar uma jogada perigosa do que, às vezes, um passe para o lado. Eu tô nessa linha aí do Caramujo, inclusive. Eu não balizo a minha análise em cima desses números de SofaScore, não. Ela é importante, sim, traz alguns aspectos interessantes, pode até agregar, né, na questão ali da análise individual de cada atleta, mas nitidamente, né, tanto aqueles que viram pela televisão e no campo no campo ontem no Independência, provavelmente, né, viu que muitos aí de notas para jogadores estão aí inferior do que realmente mereceu, ou às vezes até superior do que realmente mereceu, mas tudo baseado, né, nesses fundamentos aí que eles acabam trazendo para identificar esses números. Essa análise aí tem que ser feita para o torcedor, além, justamente, porque o Pedro citou uma coisa muito importante, a capacidade de passe. Aí você vai ver lá, nossa, o rapaz tem aí, ó, um aproveitamento de 95% de passes certos, né? Mas é um cara que sempre pega a bola e toca para o lado, né? Ou volta no zagueiro ou volta no goleiro, diferente daquele cara que tenta fazer a transição e arrisca mais, né?
Então, ele provavelmente vai ter um percentual de acerto menor do que aquele que faz o passe mais simples. Então, é isso. E o Kaique, por exemplo, tem uma nota aí inferior ao do Willian, que sim, no segundo tempo foi importante, com 2 assistências, uma que resultou em gol e a questão também de ter evitado o gol, mas o Kaique, na minha opinião, fez uma partida melhor do que o Willian, apesar do Willian ter sido mais importante, porque acabou participando de um gol e acabou evitando o outro. Né? Então tem alguns detalhes aí que ajudam na análise, porém não dá para balizar em cima dessas notas aí, dessas plataformas. Né? Eu acho legal a gente olhar especialmente a questão dos números, né? Igual aqui, eu estava olhando do Kaique aqui, pareceu que ele não teve nenhum cruzamento no jogo. Então, assim, tem pelo menos um erro aí, porque foi o Kaique que cruzou para o chute do Gabigol, né? Que o Matheus Mendes defendeu ali. Talvez eles considerem o quê? Que foi um passe para trás, mas aquilo ali foi um cruzamento bem colocado, inclusive. Mas o Dudu, cara, 9 tentativas de drible, ganhou 7 delas, né? Isso é um sinal muito bom. O Willian tentando 11 cruzamentos, acertando 5. O Willian normalmente ele tenta uns 11 e acertava nenhum. Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode olhar na estatística. É só essa nota aqui, gente, que não dá para a gente considerar tanto assim, tá? Mas eles sempre pegam algum dado, né? O Willian, por exemplo, o Matheus Pereira. Por que tem uma nota tão boa? Porque o Matheus Pereira teve vários passes para finalização, teve várias tentativas de finalização também. Entra um pouco por isso, né? O Gui Aster falou que cruzamento é no alto, né, Caramujo? Pelo amor de Deus. Ô, Gui, de onde você tirou isso, irmão? Cruzamento rasteiro não existe mais, não. Ó. Ô, Gui, quando você vai corrigir alguém, você tem que ter certeza, só, senão pega mal pra caramba. Mas, enfim, gente, o Cruzeiro fez um jogo, né, acho que podemos dizer, o resultado não foi tão bom, mas o meu sentimento, pelo menos, na hora que o Bolassi faz aquele gol, na hora que apita ali, foi tipo assim, não tá bom, porque a gente queria ganhar do América, né, nos últimos 11 jogos agora, é uma vitória do Cruzeiro só, né, é bizarro esse recorte aí do Cruzeiro contra esse adversário que ainda é clássico, mini clássico, não é clássico, Patrick, enfim, mas é muito difícil, né, assim, jogar contra o América, a forma como eles se entregam, e uma coisa que eu acho que o América fez, e que poderia ficar um pouco mais de lição para o Cruzeiro, é a coragem do América para botar jogador jovem, né? Ah, tá com problema na lateral, bota um zagueiro improvisado de lateral, que é mais jovem ainda do que o Matheus Henrique, lateral deles, que é bom. Aí ele foi perdendo jogador, precisando tirar jogador, foi colocando a molecada em campo, e assim, os caras do América conseguiram dar conta do recado. E não é dizendo que a nossa base é necessariamente melhor, a base do América também é muito boa, mas acho que essa coragem eu gostaria de ver um pouco mais por parte do Cruzeiro. E aí até usando um cara que é da nossa base e passou pelo América. Quando é que o Rodriguinho vai ter uma chance, meus amigos? O jogo de ontem me parecia um jogo muito